Filipenses, no capítulo 4, e vamos ler o capítulo todo. E eu sugeria que lêssemos, cada irmão lesse 2 versículos. Como somos poucos, vamos ler, cada irmão lê 2 versículos. Se calhar pode explicar. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa saem assim filhos do Senhor amados. Rogo Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Eu faço a vez de Joaquim, depois Joaquim faz a minha vez. E peço também aqui, meu verdadeiro companheiro, que ajude estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e como Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa intimidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes que as vossas petições sejam assim conhecidas, diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças. É que é diferente. Hoje eu estou diferente, eu às vezes. Ok. Espero não ter. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, isso pensai. Também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente viver a vossa lembrança de mim. Pois, já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda a maneira, em todas as coisas. Estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a ter necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, se fizesse bem, em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti de Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes um necessário a Tessalónica. Não procuro dádivas, mas procuro o fruto que é bom para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou. Depois que recebi deste Afrodito, o que da vossa parte me tem enviado. Um cheio de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos os tempos. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Nós estamos então nos versículos, estamos nestes versículos que vai desde o 5 até o 8, mas não impede do irmão ter um pensamento em qualquer deles, desde o primeiro versículo até o último. Mas pronto, para seguirmos mais ou menos uma linha de pensamento, não sei se o Daniel quer dizer alguma coisa. Pronto, então eu começo. Passada estivemos fogo. Então eu começo e depois tu e outro irmão, temos mais irmãos, não é? Quem quiser. Pronto, eu queria partilhar convosco, irmãos, no versículo 7, quando nós vemos: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Da última vez, o pensamento que eu deixei foi acerca de como devemos guardar os nossos corações. Porque os temos que guardar mesmo. Hoje queria-vos falar um pouco acerca de, logo a seguir diz, e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Se os temos que guardar é porque se calhar há o perigo de nós podermos perder o verdadeiro sentimento que nos une. Se temos que guardar o nosso coração, se calhar também há o perigo de podermos desviá-lo dos caminhos do Senhor. Vou falar um pouco acerca de guardarmos os nossos sentimentos. E quando é guardar os nossos sentimentos, aqui não se refere a sentimentos que andam por aí afora, né? Que as pessoas dizem que nós devemos procurar a nossa felicidade dentro de nós, porque nós temos que sentir e porque muitas das vezes nós temos que agir ao contrário daquilo que nós sentimos, porque aquilo que nós sentimos muitas vezes não é aquilo que o Senhor quer que nós, de facto, façamos, porque infelizmente é assim, a nossa velha carne às vezes quer se sobrepor a nova criatura que somos em Cristo Jesus. E então eu queria partilhar convosco acerca dos sentimentos, e esse sentimento aqui, que para mim é algo que nos une, que nós já temos vindo a falar aqui no capítulo 4, que é nesta carta aos Filipenses, que é o sentimento de humildade, e esse sentimento é que tem que predominar em todos nós, que é o sentimento de humildade, esse sim. E é possível perdermos isso, é possível perdermos esse sentimento, então temos que ter cuidado. Eu gostava de ler convosco ainda dentro destes pensamentos em Romanos 15, carta aos Romanos, no capítulo 15 e o versículo 5. Na carta aos Romanos, capítulo 15 e versículo 5. E o apóstolo Paulo aqui, ao escrever, ele diz: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Nós vemos que, para além do sentimento de humildade, o Senhor quer que, de facto, nós sejamos pacientes. O Senhor quer que nós sejamos um consolo. Nós vemos que este sentimento que nos une, que é o sentimento de humildade, é um sentimento que faz com que nós pensemos mais nos outros do que em nós próprios. E isso é contrário à nossa natureza. É contrário àquilo que, de facto, muitas das vezes nós sentimos. Porque nós realmente eu, e o Senhor Jesus Cristo é os outros. Isso é em primeiro lugar. Temos que ter esse cuidado. Temos que ter o cuidado de pensarmos que, de facto, devemos ser um consolo, devemos ser pacientes. O nosso Deus é um Deus de paciência, irmãos. E é algo hoje em dia que nos falta, de facto, a paciência. É algo que com qualquer coisa nós perdemos as tribeiras, qualquer coisa nos faz perder a paciência. É impressionante como muitas das vezes até os nossos próprios filhos a gente diz: já me fazes perder a paciência. Com os nossos próprios filhos. Se com os nossos próprios filhos nós perdemos a paciência, então com os outros como é que será? Irmãos, que de facto nós possamos ter a consciência de que procuremos no Senhor aquilo que é correto. E o Senhor vai nos dar. O Senhor dá. Ele promete e Ele dá. Tudo isto só é possível se de facto nós tivermos paz. E essa paz também é dada pelo Senhor. A questão de nós podermos guardar o nosso coração, assim como guardarmos esse sentimento de humildade, só funciona se nós tivermos paz no Senhor. E essa paz é dada por Deus, a parte de Deus. Nós podemos ler, vocês depois se quiserem podem ler, eu não vou ler agora porque vamos roubar muito tempo, mas na segunda carta aos Tessalonicenses, no versículo 1, no capítulo 1 e no versículo 2, assim como na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 2, na segunda carta a Timóteo também no capítulo 1 e no versículo 2, em Tito, no capítulo 1 e no versículo 4, em Filémon, no capítulo 3 e no versículo 1, diz-nos que a paz vem da parte de Deus. A paz que nós podemos sentir, a verdadeira paz, aquela paz que nos dá segurança, aquela paz que nos faz dar o passo à frente, essa paz só é dada por Deus. Não há volta a dar. Muitas das vezes nós podemos nos iludir de que vamos obter essa paz através de um estatuto financeiro estável
vamos obter essa paz através de uma carreira profissional que almejamos já há muito tempo, então quando nós atingirmos isso, então vamos ter paz. Vamos adquirir paz com isso. Vamos adquirir paz quando eu tiver não sei quantos milhões no banco. Mentira, irmãos. Nada disso funciona. Tão não funciona como nós vemos muitos indivíduos que têm milhões no banco e matam-se. Dão um tiro na cabeça. Então, onde é que está essa paz que eles procuraram? A verdadeira paz é aquela que é dada pelo Senhor. E, mais uma vez, nós vemos, podemos ler em Filipenses, também, no capítulo 2 e no versículo 5, o apóstolo Paulo volta-nos a falar acerca do mesmo sentimento, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós vemos no primeiro que foi em Romanos 5:5, nós vemos que essa humildade convém que nós partilhemos o sentimento de humildade uns para com os outros. Em Filipenses, agora na carta aos Filipenses, no capítulo 2 e neste versículo que nós lemos, este sentimento de humildade deve ser um sentimento, e eu vou ler outra vez, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, isto leva-nos a ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. Porque foi esse sentimento genuíno veio da parte do Senhor. Onde Ele anulou-se a Ele próprio, por amor a nós, onde foi à cruz, por amor a nós, Ele anulou-se sendo Deus. Ou seja, é um sentimento que devemos imitar diariamente. Devemos todos os dias pensar assim: se o Senhor Jesus Cristo estivesse aqui, o que é que eu faria perante esta situação? E muitas das vezes ficamos envergonhados porque a gente age precisamente ao contrário daquilo que o Senhor agiria se estivesse naquele momento no nosso lugar. Então devemos pensar que, para além de partilharmos esse sentimento, como vimos em Romanos 5:5 com os outros, devemos procurar esse sentimento de ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. Por último, podemos ler na 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 8, 1 de Pedro. Primeira de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 8, podemos ler também: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Ou seja, esse sentimento, como nós vemos aqui, que é o sentimento de humildade, deve ser um sentimento que nos une. Muitas das vezes nós deixamos-nos levar e afastamos-nos do Senhor, afastamos-nos uns dos outros por sentimentos que nem nós muitas das vezes percebemos o porquê. Irmãos, é muito mais forte aquilo que nos une do que aquilo que nos pode separar. Porque aquilo que nos une é o sangue do Senhor Jesus Cristo. E não há nada mais forte, não há nada mais poderoso do que isso. Isso é que nos une. É esta relação que nós temos, que podemos estar longe uns dos outros durante muitos anos, mas quando nos encontramos é como se estivéssemos ontem juntos, porque partilhamos as mesmas coisas, partilhamos deste sentimento de humildade, partilhamos dos mesmos princípios, partilhamos daquilo que um dia vai fazer com que cada um de nós viva para sempre em glória com o Senhor, e vamos estar todos juntos, e isso vai ser muito bom. São estes sentimentos que nos unem, é o amor do Senhor Jesus Cristo que nos une. Possamos pensar nisso, irmãos, que não possamos deixar que outras coisas minem os nossos corações, porque não é bom. O ódio, o rancor, a inveja, o orgulho, seja aquilo que for, aquilo vem para dividir e destruir. Isso não vem do Senhor. Se nós, porventura, nos nossos corações somos pessoas que temos orgulho e pensamos que só nós é que somos certos, se porventura nos nossos corações temos sentimentos menos bons, como a Bíblia diz que isso faz parte das obras da carne, que é o ciúme, a inveja e outros sentimentos maus, porque assim, todos nós aqui temos as nossas fraquezas, mas possamos pensar que aos pés do Senhor
O Senhor cuida. E muitas das vezes nós não temos força. Eu falo por mim, muitas das vezes eu não tenho forças, mas peço ao Senhor que me ajude para que possa ultrapassar isso na minha vida e que amanhã é outro dia e que eu possa agir de uma maneira correta. E de facto possamos ter esse sentimento de nos baixarmos aos pés do Senhor e pedir que Ele nos oriente. Era isto que eu queria partilhar com os irmãos. E mais uma vez, não nos esquecemos que este sentimento de humildade que o devemos perseverar, devemos guardar, deve ser partilhado por todos, deve ser imitado pelo Senhor Jesus Cristo e, acima de tudo, devemos cultivar para que diariamente isso possa fazer diferença na nossa vida lá fora. Enquanto o nosso irmão Fernando falava de paz, desta paz de Deus, que vem sempre da parte de Deus em todas as epístolas, do apóstolo Paulo, entretanto, que ele fala sempre da paz nas suas salvações. E essa é uma palavrinha com eles. Em todas as epístolas de Paulo há uma palavra que vem necessariamente antes da paz, que é graça. Graça e paz vêm sempre acompanhadas. E por essa ordem. É certo que depois nas epístolas que ele escreve a Timóteo e a Tito, também fala de misericórdia. Graça, misericórdia e paz. Realmente quem está no ministério precisa muito, porque precisa de uma bênção particular da misericórdia de Deus, que é um trabalho árduo, um trabalho muito desgastante, certamente, que precisam particularmente da misericórdia de Deus. Mas queria focar-me aqui nesta expressão paz, que vem sempre antes do que a graça. E como tivemos a ocasião de ver no domingo, ninguém pode ter verdadeiramente a paz sem antes aceitar a graça de Deus. Pode andar, pode tentar fazer tudo e mais alguma coisa para ser aceitável aos olhos de Deus, mas enquanto não aceitar a graça de Deus, a graça pura e não adulterada de Deus, que é oferecida graças à obra redentora do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa nunca pode ter paz. Vai morrer sem ter a paz. E vai morrer sem ter o que é paz? Paz com Deus. Não vai ter paz com Deus. Nunca. Porque, como diz o apóstolo, isto vem a propósito de duas passagens que temos aqui. Em Filipenses 4, que fala de paz e fala de Deus. Vemos aqui no versículo 7, paz de Deus, e vemos depois no versículo 9, o Deus de paz. Então, primeiramente, antes de podermos ter qualquer tipo de relacionamento pessoal com Deus e fazer sentido sequer orarmos a Deus, precisamos primeiramente de ter o quê? Paz com Deus. E lemos isso em Romanos 5:1, se depois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A única forma de termos paz com Deus, a única forma de termos paz neste mundo, é uma paz completamente diferente, é uma paz que o mundo não compreende, é uma paz que, como o Senhor Jesus Cristo diz, dou-vos a minha paz, não a dou como o mundo a dá. Esta é uma paz que nada ninguém pode tirar. É uma paz, como diz aquele velho cântico, eu sei que no meio das perturbações sempre em paz posso estar. Podemos ter paz mesmo no meio das situações mais adversas, porque temos paz com Deus, tal como aqueles jovens amigos de Daniel tinham perante uma fornalha acesa para os consumir, eles tinham paz. Sabiam que podiam morrer, não estavam excessivamente preocupados com isso, não, porque tinham paz com Deus. E tinham também a paz de Deus. Esta paz de Deus que lemos aqui, primeiramente precisamos ter todos, aceitar a graça de Deus para depois poder ter paz com Deus, e precisamos também de ter esta paz de Deus. Esta paz de Deus que excede todo entendimento. Esta paz de Deus que excede todo entendimento surge quando nós levamos as nossas petições, não é só pedir.
A oração não. Ai de nós, se a nossa oração passa só por pedir coisas a Deus. Isso é o que faz uma criança. Uma criança que tem uma visão muito egocêntrica, pede, e só pensa em si. Isso é natural numa criança. Numa pessoa adulta, e vivemos como filhos adultos, é de esperar que, antes de pedirmos o que quer que seja, agradeçamos estas ações de graças, agradecemos por aquilo que Ele já tem feito, e não devemos encarar a oração, como já temos visto, como meramente um pedido para satisfazer os nossos desejos, os nossos caprichos, porque ai de nós que o Senhor nos desse tudo aquilo que nós pedimos, porque a palavra de Deus diz claramente que não sabemos pedir como convém, e se o Senhor fosse a cumprir a promessa que fez ao seu povo de outrora, tudo aquilo que pedindo, querendo, o recebereis, dar esse poder, entre aspas, a alguém que não sabe pedir como convém, graças a Deus que o Senhor não faz isso, é poderoso e sim, para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, a única forma de termos paz e não estarmos inquietos é colocando as coisas nas mãos de Deus, orando de uma forma correta, de uma forma dispensacionalmente correta, uma oração, como muitos gostam de pegar naquela oração, até houve quem ganhasse dinheiro à conta da oração de Jabés, com livros sobre a oração de Jabés que nós vemos em Crónicas, que ele parece uma oração de muita fé, que se tu me deres isto, se me deres aquilo. Não é essa a nossa oração hoje em dia. Nós devemos orar de uma forma sensacionalmente correta, orando sempre, acima de tudo, por aquelas coisas que nós fazemos ser da vontade de Deus, e as outras coisas nós dizemos, Senhor, sabe disto, cuida da melhor forma que só tu sabes cuidar. Porque senão, se nós orarmos de uma forma pouco inteligente, incorreta, em vez de termos esta paz, o que é que vamos ter? Esta frustração. Coitados daqueles que, orando, pensando que o Senhor vai fazer uma determinada coisa, depois chegam à conclusão que Deus não faz. Vão ter paz? Vão ter esta paz que serve para o entendimento? Não, vão estar frustrados. Vão estar a pensar. Deus não funciona. Deus promete uma coisa e não está a cumprir. Mas devemos fazer conhecidas as nossas petições diante de Deus. Para que depois possamos ter esta paz que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Queria só, para não tomar muito mais tempo, além de devemos ter paz com Deus e de termos esta paz de Deus, que excede todo o entendimento e que vem às nossas vidas quando nós deixamos tudo nas mãos do Deus que governa e que cuida, Deus soberano sobre todas as coisas e que pode guardar os nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo Jesus, devemos também ter o Deus de paz. Não só a paz de Deus, não só ter a paz de Deus nas nossas vidas, mas conhecer sim esse Deus de paz. Mais do que ficarmos pela paz de Deus, é conhecer o Deus de paz. E o Deus de paz conhecemos-lo quando todas estas coisas que nós iremos considerar entre hoje e as próximas semanas, estas coisas que valem a pena mesmo pensar e fazer, aí nós conheceremos, não só teremos paz com Deus, não só teremos a paz de Deus, mas conheceremos o próprio Deus, o Deus de paz, o próprio Deus de paz. Para todos. É um estudo bastante interessante, certamente, estes três aspectos, paz com Deus, que é o caminho para toda uma série de bênçãos que Deus tem preparadas para todos aqueles que chegam a Ele. Paz com Deus, a paz de Deus, e depois, extraordinário, é conhecer este Deus de paz. Se algum irmão quer partilhar Para não falarmos mais uma vez, vou falar.
É a segunda vez que me toca este versículo, onde diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em quem é que nós podemos regozijar? Se no nosso Salvador, no Deus que mexeu na nossa vida, que nos transformou. Portanto, não nos podemos regozijar nos homens, nem pessoa alguma, só em Deus. Eu agora queria falar também, a seguir que diz assim: seja a vossa iniquidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Em primeiro lugar, queria dizer o seguinte: falar dos atributos que Deus tem. Eles são tantos, eu vou mencionar aqui só 6. Os atributos são tantos que nós muitas vezes, tanto nas orações como quando falamos em público, não conseguimos exprimir todos. Porque é um Deus sem limites, é um Deus de atributos sem limites. Eu queria falar de alguns atributos de Deus. Deus é amor. Deus é um Deus de perdão. Deus é um Deus benigno. É um Deus de paz, como acabamos de ouvir. Um Deus de misericórdia. Deus é um Deus fiel. E acima de tudo, como diz aqui, perto ao Senhor. Além destes atributos todos que Ele nos mostra, e sabemos que Ele tem, ainda por cima está perto de nós. Além do amor que Ele derrama sobre nós, porque os atributos vêm dele. Nós não somos nada dentro dele. Não somos mais do que trapos de imundícia, como já diz de Efésios nesse versículo também. Mas diante dele, somos mais do que vencedores em todas as coisas. E ainda por cima está perto. Ele está aqui esta noite. Ele está em cada passo que nós damos. A mão dele está sempre sobre as nossas mentes. E eu sou uma pessoa indicada para falar nisso. Se não fosse Deus na minha vida, o que é que seria de mim? O que é que seria de mim? Com as lutas que eu tenho tido a nível profissional, alguns irmãos afetados, em outras áreas, só porque não quer roubar, só porque o patrão não, pronto, se não rouba não presta. Chegou-me a dizer assim: se você não puxa para casa, não presta. E eu, no entanto, confio em Deus, eu sei que Deus está comigo, que Deus me ajuda e que vou tê-lo sempre na minha vida. Como todos os irmãos, Nós não estamos aqui por acaso, não viemos aqui como quem vem para uma festa qualquer, como quem vem para beber um copo de água e ir embora com açúcar, não. Nós estamos aqui com um propósito. Um propósito de quê? De ouvirmos a palavra dele através dos irmãos, de meditarmos nas suas coisas, porque sabemos que ele está perto. E que é um Deus de amor, de misericórdia, de perdão, de paz, todos estes atributos, a quem é que nós vamos procurar? Se não encontramos em mais ninguém, só em Deus é que encontramos estes atributos. Para onde vamos nós? Para quem vamos nós? Só para o Senhor. Só Ele é o nosso Salvador, só Ele é o nosso Deus, só Ele é aquele que nós depositamos toda a nossa confiança. Portanto, mais uma vez, irmãos, pensamos nisso, Ele está perto. Ele está agora aqui. Eu tenho a certeza disso, e os irmãos também. Ele está aqui no nosso meio. Ele não nos abandona, está sempre presente. Seja em que situação for, no sofrimento, na dor, no hospital, em qualquer situação, ele está sempre perto. Mas não está perto porque está perto porque nos ama, porque tem um amor que não há outro igual ao dele. Por isso ele está perto. Nós pensamos disso. Nós temos o Deus mesmo perto de nós. Mesmo perto de nós. É por isso que eu tenho para fazer nós. Eu queria partilhar convosco aqui um pensamento. No versículo 9 diz: o que aprendeste e recebeste e ouviste de mim, e me vistes, isso fazei. E o Deus de paz estará convosco. Isso fazei. Quando nós somos crentes, temos que fazer qualquer coisa. Não basta de nós nos sentarmos e nós termos um papel absolutamente passivo. Temos que fazer junto com os nossos irmãos. Temos que começar primeiramente a ser juntos dos nossos irmãos. Amarmos os nossos irmãos. Não pensar que eu sou mais do que aquele irmão que tem estatura inferior ao meu. Mas inferior ao meu porquê? Porquê que aquele irmão é menos do que eu? Nós temos que amar todos da mesma maneira. Isto é muito bonito de dizer. Que amamos todos da mesma maneira. Mas nós procedemos para com todos da mesma forma. A forma como nós cumprimentamos, a forma como nós nos relacionamos com os nossos irmãos, é sempre a mesma para com todos. Isso fazei. Temos que somos salvos para as boas obras. Não somos salvos pelas boas obras. Somos salvos para as boas obras. E agora aqui diz o que é que nós temos que fazer. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa forma, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensei. Salvos para fazer algo.
salvos para manifestar a sua bendita dos Senhores dos Cristo nos nossos vidas. Toda a reflexão, eu tenho que mostrar junto dos meus colegas de trabalho, eu tenho que mostrar junto dos meus vizinhos. Como já eu disse, no relacionamento que eu tenho com todos vós, não o amor hipócrita, não o amor fingido. O que é que basta eu começar aqui a dizer a vocês que nós temos de amar com amor cordial, com amor sincero, com amor honesto, se depois eu lá fora não conheço o meu irmão? Se depois eu vir a cara, se eu precisar de mim, se eu não estou presente na sua vida, aquilo que este irmão tentava fazer, eu pessoalmente acho que é um trabalho fabuloso. É uma forma de mostrarmos aos outros a sua bendita dos Senhores das Coisas. Nós temos que mostrar aos outros que o Senhor é isto. Nós temos que mostrar aos outros que o Senhor se preocupa com todos nós. Não interessa a cor da nossa pele. Não interessa a cor da nossa, nós temos muito dinheiro ou pouco. Não interessa se falamos bem ou se temos dificuldade